Boa noite. Hoje vamos estudar o comprimento de arco de uma curva de classe C1. Então, consideremos uma curva alfa definida sobre um intervalo fechado com valores em Rn. Normalmente, usualmente, a gente vai trabalhar sobre n igual a 2 ou n igual a 3, curvas no plano, curvas no espaço. Lembramos que uma curva de classe C1, sim, existe a derivada em todos os pontos, existe então a derivada em todos os pontos, alfa' t, qualquer que seja o t, e além disso, ela como função definida sobre esse intervalo é contínua. E alfa' como função é contínua. Ok, então, nessas condições, nós gostaríamos de calcular qual seria o comprimento de arco, ou seja, geometricamente, qual seria o tamanho da trajetória definida por essa curva. Ok, e a fórmula que permite calcular isso é dada pela seguinte integral de A até B, onde varia o parâmetro que define a curva, certo? A norma da derivada de alfa, diferencial de t. Então aqui que é importante que a curva seja de classe C1, porque isso aí garante que a derivada seja como função contínua e, portanto, a norma também vai ser uma função contínua e, dessa forma, essa integral aqui, ela vai estar bem definida. E esse número aqui, obviamente, como é uma função aqui, a norma sempre é maior ou igual a zero, então, esse comprimento de arco vai ser maior ou igual a zero, certo? Lembrando que esse alfa de t, as coordenadas de t, por exemplo, se a gente estiver em R3, é dado por xt, yt e zt. Então, a derivada é simplesmente calcular a derivada de cada uma dessas funções, né? Que são funções agora definidas sobre a V com valores em R, certo? Ok, e se isso é a derivada, então a norma da derivada é simplesmente a raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado, certo? Família de t é raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais c' quadrado. Ok? Muito bem. Ok. Como primeiro exemplo, vamos calcular o comprimento de arco da curva dada da seguinte forma. É uma curva definida no intervalo de 0 a 2π com valores em R2. A cada parâmetro t, fazemos corresponder R cosseno de t, R seno de t, onde R é o número maior que zero, já dá fixo. Então, as coordenadas x e y estão dadas de maneira paramétrica, depende do parâmetro t, dessa forma, R cosseno, R seno. É claro que se você elevar ao quadrado x vai dar R quadrado cosseno quadrado, y ao quadrado vai ser R quadrado seno quadrado, consequentemente x quadrado mais y quadrado
é igual a r quadrado. Então significa que a trajetória ela vai ser a circunferência centrada na origem de raio r. Porém, a parametrização ela fornece uma informação adicional. Por exemplo, quando t vale 0, x no ponto 0 vai ser r cosseno de 0. Isso é 1 por r. Mas y vai ser 0. Então a gente está nesse ponto. Então nosso movimento começa nesse ponto. Quando y é igual a, ou aliás, quando t é π sobre 2, isso aqui é 0, isso aqui é r, então estaremos nesse ponto. Né? E assim sucessivamente até completar uma volta. Ok? Se nós queremos calcular o comprimento de arco, precisamos calcular a derivada de alfa. Derivar significa derivar cada componente. Então, por exemplo, como r é constante, a derivada aqui vai ser menos r seno t. E aqui vai ser r vezes a derivada do seno, que é r cosseno de t. Ok? A norma da derivada, portanto, vai ser isto ao quadrado mais isto ao quadrado. Seno quadrado, cosseno quadrado, somados dá um fatorado r, vai dar r quadrado. Então vai ficar raiz quadrada r quadrado, simplesmente r. Portanto, o comprimento de arco está dado pela integral de 0 a 2π, né? Onde vai variando o t. A fórmula diz que aqui eu tenho que colocar a derivada, a norma da derivada, que nesse caso dá r diferencial de t. Como isso aqui é uma constante, então isso aqui vai ser simplesmente r vezes a diferença de 2π com 0. 2π menos 0. Portanto, o comprimento dessa curva vai ser 2πr. Isso está dentro do esperado, né? Porque nós sabemos que comprimento de arco de uma circunferência de raio r é justamente 2π por r. Porém, a gente calculou usando a definição do comprimento de arco via integrais. Vamos ver agora outro exemplo. Bem, no exemplo 2, a gente vai calcular o comprimento de arco da curva cujas equações paramétricas são dadas da seguinte forma: t menos seno de t, 1 menos cosseno de t. Para a gente ter onde t varia entre 0 e 2π. Para a gente ter uma ideia qual seria o gráfico da trajetória, né? Então eu fiz aqui um pequeno quadro onde aparecem alguns valores do parâmetro e, consequentemente, alguns valores de x e y. Por exemplo, quando t vale 0, então seria 0 menos seno de 0, 0, x vale 0, y seria 1 menos cosseno de 0, cosseno de 0 1, 1 menos 1 ficaria 0. Quando t vale π sobre 2, então a gente teria aqui π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar π sobre 2 menos 1, cosseno de π sobre 2 a gente sabe que é 0, então vai ficar 1 menos 0, 1. Né? Quando t vale π, seno de π é 0, então aqui vai ficar π, e aqui cosseno de π é menos 1, 1 menos 1, 2. Né? E assim outros valores. Então, o gráfico da trajetória, ou seja, da imagem da curva, é mais ou menos isso. Começando aqui no tempo t igual a 0, né? Ela vai subindo, aqui alcança o máximo ponto e depois ela começa
a descer de forma simétrica, né? Ou seja, isso. Então aqui vai ser o eixo de simetria dessa curva. Essa curva aqui, ela é bastante conhecida na geometria analítica e ela é chamada cicloide. A cicloide, ela está intimamente conectada com a chamada curva baquistócrona. De fato, ela é, digamos, a inversa, no sentido de espelhar com relação a este aqui, do eixo X da baquistócrona, que é a famosa curva de Bernoulli, chamada também como curva do menor tempo, né? Ela responde, ou é a solução de um problema físico planteado pelo Bernoulli, dados dois pontos, né? Condições ideais, dados dois pontos, digamos, ponto P1, ponto P2. Então a gente vai soltar aqui uma bolinha, né? Digamos, solta velocidade nula. Então a pergunta de Bernoulli era qual seria a curva descrita por essa partícula de tal forma que o tempo para chegar de P1 a P2 seja o menor possível. E Bernoulli demonstrou que aquela curva que faz isso é precisamente a baquistócrona, certo? E o simétrico dessa curva é justamente a cicloide. Ok? Muito bem. Para calcular comprimento de arco de cicloide, a gente tem que calcular a norma da derivada. Ok. Então, para calcular comprimento de arco da cicloide, precisamos calcular a norma da derivada. Então, a princípio, a gente deriva, né? Derivada de alfa, derivada aqui, derivada de t, 1 menos cosseno de t, e derivada de 1 aqui é zero, derivada do cosseno é menos seno, com esse menos vai dar mais. Portanto, a norma de derivada é raiz quadrada, 1 menos cosseno de t ao quadrado, mais seno quadrado. Se a gente fazer alguma manipulação aqui, vai aparecer essa diferença quadrada, vai ser 1 menos 2 vezes cosseno de t, mais cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Com esse 1 aqui dá 2. E ainda temos menos 2 vezes cosseno de t. Colocando em evidência esse 2, fica 1 menos cosseno de t. E aqui a gente usa aquela fórmula da trigonometria. 1 menos cosseno de t é 2 vezes o seno quadrado do ângulo metade. Certo? Então vai ficar 2 ao quadrado, seno quadrado, né? Então, raiz quadrada desse 2 quadrado é 2, mas aqui a gente tem que ter um cuidado com relação à raiz quadrada do seno quadrado. A princípio, ela é valor absoluto. A gente tem que analisar qual é o sinal do seno para ver como se comporta esse valor absoluto. Como a gente está trabalhando entre 0 e 2π, e aqui está seno de t sobre 2, então t sobre 2 estará entre 0 e π. E nós sabemos que entre 0 e π, o primeiro e o segundo quadrante, o seno é positivo. Portanto, isto aqui, esse seno é positivo. Então a gente pode retirar o valor absoluto e pronto. Então a norma da derivada é 2 vezes seno de t sobre 2. Em consequência, o comprimento de arco vai ser, aqui é norma derivada, que já sabemos,
duas vezes seno ao quadrado t sobre 2, diferencial de t. Ok? Esse 2 pode sair fora da integral, né? Fora da integral, né? E se a gente pensar em fazer, por exemplo, uma mudança, né? Digamos, podemos chamar esse ângulo t sobre 2 de u. Então, veremos que quando t vale 0, u será igual a 0, né? Então, os valores aqui vão ser 0. Quando t vale 2π, então aqui vai ser a metade, π, e aqui seno de u. E a relação entre as diferenciais, diferencial de u vai ser diferencial de u vai ser o meio da diferencial de t. Portanto, diferencial de t, a original, ficaria duas vezes diferencial de u. Então aqui, esse 2, eu posso colocar fora, né? Fora. Pronto. E essa integral aqui a gente conhece. A integral de 0 a π e o seno vale 2. Com 2 ao quadrado, 8. Portanto, o comprimento de arco da nossa cicloide, né, quando t varia entre 0 e 2π, é exatamente igual a 8.